Oi, Mo, tudo bom? Dá um tempinho pro pessoal entrar. Verem que a gente tá ao vivo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre energia, sobre vibração, que é uma coisa que eu tô estudando bastante. Oi, Mari, tudo bom? Então, se vocês também tiverem alguma dúvida sobre energia, sobre vibração, sobre diversas perspectivas sobre isso, ou se vocês quiserem compartilhar sua perspectiva também, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá? E hoje é 1º de maio, né? Então, feliz Dia do Trabalho para todos vocês. E para quem ainda não tá no meu grupo do Telegram, fiz uma reflexão bem legal sobre essa energia do trabalho e isso me inspirou a fazer a live hoje sobre energia e sobre vibração, né? Porque eu acho que quando a gente, com certeza, em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, eleva sua vibração tá baixa, ou, né, vocês mesmos falando, minha vibração tá baixa. E o que significa isso, né? O que significa a vibração tá baixa? Então, eu quis trazer hoje um pouquinho do ponto de vista da física quântica, porque eu acho que isso explica de uma forma bem prática e tira um pouco daqueles dogmas que tantas áreas de atuação colocam em cima de energia e de vibração, e aí a gente meio que acaba até caindo um pouco no vitimismo, sabe? Então, vou ver se eu consigo compartilhar uma foto aqui, porque a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para as aulas de química para falar sobre energia e vibração. Eu acho que eu consigo compartilhar, vamos ver. Consegui, yes. Bom, então aqui a gente tem a foto de um átomo, né? E o que é o átomo, né? É uma partícula minúscula que compõe matéria. Então temos também nós temos átomos na nossa composição, cristais são feitos de átomo, esse celular tem átomo, na mesa, cadeira, tudo que é matéria é composto por átomos, né? Então, o átomo, ele é composto no núcleo dele. Então, se você ver aqui no meio dessa foto, por prótons e nêutrons. Em volta dele, essas bolinhas amarelas que estão nessas órbitas, são os elétrons. E o que os elétrons fazem? Bom, os elétrons por si só eles têm essa carga que na química, né, carga negativa, e todas essas voltas que esses elétrons ficam dando, que se chamam spin, quanto mais voltas ele vai dando, baseado na sua composição, né, ele vai gerando energia. Então imagina que esse elétron ele tá lá fazendo esse movimento, né? E buscando cada vez mais energia. E o que acontece com essa energia? Ela vai gerar ondas. Então imagina assim, vamos imaginar que a gente tá, sei lá, a gente tem uma bacia com água e a gente faz esse movimento de colocar o nosso dedo dentro da água. Não vão formar diversas ondas nessa água? Ou se a gente jogar, igual, se ela está num lago e joga uma pedrinha lá no lago, não vão formar diversas ondas? Porque o que significa? A gente fez um movimento, a gente colocou uma energia naquela ação é energia também, e aquilo gerou ondas. E aí, o que são essas ondas? Essas ondas são vibração, né? Porque é uma energia que foi gerando essa vibração. E aí, como que a gente sabe se alguma coisa ou alguém ou, sei lá, algum cristal que fala assim, vibração baixa, vibração alta? É pelo número de ondas que tem por segundo. Então, por exemplo, eu vou falar no caso dos cristais. Existem cristais que têm vibração assim altíssima, como por exemplo, geralmente quase todos os do espectro transparente assim são de vibração altíssima. E o que significa isso? Que nas ondas é como se tivesse assim, tipo, muitas e muitas e muitas ondas por segundo. E aí se você pega uma pedra vermelha, por exemplo, igual o jaspe, a onda dele demora mais por segundo, sabe? Então essas ondas de frequência altíssima, imagina igual quando a gente faz aqueles exames do coração, sabe? Ou
teste da verdade, que a gente vê que começa a fazer, tipo assim, muito, sabe? Então, quanto mais ondas por segundo tiver, algum cristal tiver, ou alguém tiver, maior vai ser a frequência, tá? E é importante a gente falar, falando assim de saúde física agora, que cada um dos nossos órgãos tem uma frequência específica que é relacionada com a saúde daquele órgão, tá? Então, o que significa falar que a gente tá vibrando numa vibração baixa? Então, por exemplo, tô chutando esse número, tá? Se o nosso estômago é de uma forma saudável, a vibração dele é, sei lá, 200 Hz, ou seja, 200 ondas por segundo, essa vibração saudável desse estômago, se ele estiver abaixo disso, ele tá com a vibração baixa. E aí significa que ele não tá saudável da forma que ele deveria estar. Então, como que funciona isso de falar assim, nossa, essa pessoa tem a vibração muito baixa, essa pessoa tem vibração alta, o que é isso, né? É a gente tá ressoando com a energia que o nosso corpo está reconhecendo como saudável. Então, quando todos os nossos órgãos, assim, se você é uma pessoa que tá, tipo, super centrada, equilibrada, tá fazendo o que te traz felicidade, você vai estar vibrando bem. Pode ser que uma parte do seu corpo ou outra não esteja vibrando naquela frequência certa, mas a grande parte vai estar. E uma coisa que a física quântica fala muito, que é, por exemplo, eu tô, sei lá, tô num ambiente com muitas pessoas e aí veio aquela pessoa negativa que mexeu comigo. E eu fiquei muito mal por causa dessa pessoa. E aí, quando a gente começa a aprender essa visão da física quântica, eu acho muito legal para tirar esse vitimismo que a gente coloca, tá? Porque se alguém que tava vibrando numa frequência abaixo interferiu na gente, é porque alguma parte do nosso corpo também vibra daquela forma. E a gente acabou ressoando com aquilo. Porque se a gente não tivesse essa frequência dentro da gente, aquilo não iria, vou colocar entre aspas, grudar na nossa energia, tá? Então, vamos tirar um pouco essa visão de que a outra pessoa tá, sabe, sempre a outra pessoa é negativa, a outra pessoa é ruim, e nós somos seres perfeitos, sabe, assim, ninguém aqui, tipo, nunca teve um dia ruim, né? Então, se a energia de alguém ou qualquer coisa, sei lá, que você considere que seja ruim, e você de alguma forma ressoou, se aquilo afetou você, é porque dentro de você aquilo também existe, tá? E na física quântica não existe isso de, por exemplo, a energia do outro anula a nossa energia. Não existe isso, tá? As ondas, conforme vai tendo esse movimento dos elétrons, vai gerando essa energia, vai formando frequência, uma onda não anula a outra, tá? Ela potencializa. Então, se você estava muito bem, mas alguma parte do seu corpo ressoava de uma vibração um pouco mais baixa e outra pessoa com essa vibração chegou perto de você, é como se o seu corpo tivesse deixado aquela pessoa potencializar essa baixa vibração dentro de você, tá? Então, eu acho importante a gente trazer, às vezes, também algumas explicações um pouco mais científicas para isso, porque para não ficar achando que tudo é, sabe assim, tipo, que não é uma coisa palpável, que é coisa de louco, ou, sabe, ou que é dogma, que é mito. Então, eu acho muito legal a gente sempre tá trazendo também essa visão científica. E dentro das terapias holísticas, principalmente, né, a física quântica explica muita coisa. Eu não sou uma especialista em física quântica, tá? Mas eu dou uma estudada, assim, bem por cima, porque é um estudo muito complexo. Você vai ver, assim, pessoas como o Amit, que é um físico super renomado. Às vezes eu vou ver uma entrevista com ele, tipo assim, eu fico assim, meu Deus, não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando, né? Mas a gente vai captando a informação que é necessária no tempo certo. Então, eu queria trazer essa visão pra gente não se colocar, sabe, nessa posição de eu sou um coitadinho, outra pessoa
tá me influenciando, outra pessoa tá me levando pro mau caminho. Tipo, não tem isso. Então, a proposta... Deixa eu só tirar essa imagem daqui. Como que eu faço isso? Opa, voltei. Então, a proposta aqui hoje era a gente conversar mesmo sobre como a gente mantém a nossa energia boa, né? Como que a gente começa a mudar esse padrão vibratório. E eu acho muito importante, antes de a gente tentar mudar esse padrão mais baixo, entre aspas, de só querer focar assim, preciso estar positivo o tempo todo, preciso estar positiva, e começar a entrar nessa cobrança, eu acho importante primeiro a gente reconhecer esse negativo que existe dentro da gente. Então, olhar para esse negativo que existe dentro de cada um de nós, porque sim, todos nós somos feitos de luz e sombra, somos seres humanos, tipo, acontece, então vamos aceitar isso e acolher essa parte que de repente não tá tão legal dentro da gente, entender qual que é a função dela dentro do nosso corpo. Então, qual que é a função dela dentro dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos, dentro das nossas trocas, dentro do nosso trabalho, por que que a gente tá guardando isso aqui? Porque dentro do Theta Healing, principalmente, a gente fala que tudo nessa vida que existe dentro do nosso sistema de crenças tá servindo para alguma coisa. Então, se você tá doente, tá servindo para alguma coisa no seu subconsciente. Se você, sei lá, tá com dificuldade financeira, tá servindo para alguma coisa. Se você não tá conseguindo se relacionar, tá servindo para alguma coisa. Em algum lugar do seu subconsciente, você tá tendo ou alguma proteção, ou você tá... pode até rolar um auto-boicote, ou você tá tendo algum ganho com aquilo. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o da doença, tá? Não vou só colocar aqui, não é a solução para todas as doenças, mas é uma coisa que eu reparo muito nos meus clientes e que, assim, das trocas que eu tenho com as minhas amigas terapeutas, dos cursos que eu faço, muitas pessoas relatam isso também. É comum, quando a gente vai atender uma pessoa que tá com algum tipo de doença, ela ter a crença de que se ela ficar doente, ela vai atrair a família dela. A família vai começar a dar atenção, a família vai começar a cuidar dela, vai se aproximar. Então, só pra vocês estarem entendendo um pouquinho do por que às vezes a gente tem uma vibração um pouco baixa, né? Por que a gente fica doente? Por que a gente fica emocionalmente desestabilizado? Porque tem um ganho com isso. E aí, com as terapias holísticas, a gente vai ensinar o nosso subconsciente, as nossas células, a como vibrar de uma forma diferente, a como ter um sentimento diferente, como colocar as coisas em prática de uma forma mais leve, sem precisar desse sofrimento. E aí, relacionando um pouco com os cristais também, né? Muitas pessoas perguntam assim, nossa, será que cristal realmente funciona? Será que essa pedrinha vai poder me ajudar? Será que ela vai fazer alguma mudança? Primeiro, eu gosto de falar assim, terapia de autoconhecimento, cristal, o que quer que for, não faz milagre, tá? Não faz milagre. Por quê? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, se a gente quer uma mudança, a gente também tem responsabilidade sobre essa mudança. Não é só a gente colocar, por exemplo, uma pedrinha no nosso bolso e achar que a nossa vida vai ser transformada completamente se a gente continuar a viver a nossa vida da mesma forma. Isso não funciona, tá? Então, assim, se você tá buscando uma mudança na sua vida, você também tem que colocar em prática no 3D. E o que é colocar em prática no 3D? Então, se você é uma pessoa que tá sempre doente, e aí você começa a usar um monte de cristal, começa a fazer um monte de terapia, mas não quer mudar esse padrão da doença na sua vida porque você tá tendo algum ganho com isso, não vai adiantar. A crença volta, a doença volta. Então, é importante a gente falar que... Eu falo muito assim do Theta Healing, especialmente, porque fala muito sobre isso. 50% vem a mudança... Vou usar a palavra universo, tá? 50% a mudança vem da energia do universo. E 50% somos nós. Então, se a nossa parcela não tá legal, não tá mudando... Vou te contar uma notícia de que, assim...
você meio que tá empacando no ponto por algum motivo. Então tem que ver o porquê que você não tá querendo mudar também em algum nível do seu subconsciente, algum nível de crenças. Então, com os cristais também é assim, o cristal ele não vai fazer milagre por você se você não mudar a forma como você tá vivendo a sua vida, tá? E eu falo isso por mim mesma, tudo que eu gosto de falar assim, eu falo porque são coisas que eu já passei. Então, eu, por exemplo, trabalhei 10 anos na área da moda, né? Realizei várias coisas na área da moda, cresci muito, aprendi muito, fiz muitos projetos legais, mas era, tipo assim, muito estresse pra mim, era muito sofrimento. Só que, assim, eu não saía daquele lugar. E, assim, eu fazia terapia na época, eu não trabalhava com aquilo naquele momento, mas não trabalhava com terapia naquele momento, mas eu fazia muita terapia, eu me trabalhava espiritualmente, eu usava um monte de cristal. Mas eu não estava tomando as atitudes aqui no 3D para que isso fosse transformado. Então, só eu fazer isso não vai adiantar. Quando caiu a ficha para mim, né, de trazer para o meu consciente, opa, tô vivendo da forma errada, vamos mudar isso, aí as coisas começaram a ficar muito mais fluídas. Assim, eu praticamente não fico mais doente hoje, é muito raro. Os desequilíbrios emocionais que eu tinha naquela época, ainda, óbvio, ainda tenho alguns, né? A gente é ser humano, a gente tem, mas assim, o que eu tinha naquela época, assim, de realmente ir parar no hospital por causa de desequilíbrio emocional, ter essas sensações de burnout, esgotamento, eu não tenho mais, tá? Então, é quando a gente traz isso pro subconsciente que a gente começa a mudar essa vibração, a gente começa a mudar essa energia. E muitas pessoas que me conhecem há um tempo já, às vezes estão vendo meus vídeos e falam assim, nossa, Ju, o que aconteceu com você? Você fez alguma coisa? Tipo, parece que você tá mais iluminada, sei lá. Então, isso é um dos resultados da gente ir mudando a nossa vibração, sabe? É como se a nossa energia começasse a se emanar e se expandir de uma forma diferente. Então, voltando ao assunto dos cristais, né? Algumas pessoas perguntam, será que funciona mesmo? Sim, funciona. Tá? Funciona porque da mesma forma que eu expliquei pra vocês com os átomos, com os elétrons, que eles vão gerando energia e emitindo ondas, emitindo essa frequência, os cristais também têm essa função. Então, cada cristal tem os seus minerais, cada mineral também tem uma frequência, cada mineral vai ressoar numa frequência diferente. A gente tem os cristais de frequência básica, intermediária, alta e altíssima. Então, cada um vai funcionar de uma forma no nosso corpo. E o nosso corpo também é composto por minerais, certo? A gente também tem minerais no nosso corpo. Então, é dessa forma também que a gente consegue, por frequência, por ondas, por vibração, até repor alguns minerais no nosso corpo também. Então, sim, por isso que os cristais funcionam, porque eles também têm a sua frequência. Até cor tem frequência. Então, quem aí já fez alguma sessão de cromoterapia, quem já estudou a potência das cores, a gente usar uma roupa com uma cor não é aleatório, sabe? Às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, eu tô a fim de usar uma roupa amarela hoje. É porque você tá precisando trazer expansão pro seu corpo, você tá precisando trazer alegria, felicidade. Então, até a roupa que a gente escolhe, a cor dos objetos que a gente tem na nossa casa, tudo isso tem a ver com a nossa energia também, porque as cores também emitem ondas, emitem vibração, tá? Até aqui, gente, vocês estão conseguindo entender? Que hoje tá um papo mais cabeça, mas eu acho importante a gente trazer essa visão também, porque não é legal ter uma explicação para as coisas, né? E eu acho também que cada vez mais a gente tá nesse movimento de começar a comprovar cientificamente as terapias. Então isso é muito importante. Porque assim, faz efeito? Funciona, lógico que funciona. A gente tem assim diversos casos de clientes que funcionam. Quem aqui já fez uma terapia e não se sentiu melhor, não conseguiu resolver alguma área da vida? Funciona. Mas eu acho que a gente está num movimento de muita comprovação científica. Isso é muito importante para cada vez mais as terapias poderem ser aceitas, sabe? Ter tipo mais espaço por aí, ter mais espaço nessa medicina integrativa, né? Então conseguir conciliar a medicina normal,
né? Medicina alopática com as terapias integrativas. Então eu acho que é muito legal trazer essa explicação para vocês, porque para não ficar vago também, né? Muitas vezes, assim, eu já fiz tanto curso e eu não entendia como aquela parada funcionava, sabe? Eu ficava assim, nossa, mas tipo, como é que essa energia vai entrar no meu corpo? Como é que isso vai fazer alguma mudança? Então, eu acho muito importante a gente trazer essa explicação da vibração, né? Porque também muitas vezes a gente se coloca nessa posição de porque o outro mexeu comigo, o outro me mudou, o outro me influenciou. Cadê a nossa força, o nosso potencial de impor limites entre a nossa energia e a energia das outras pessoas, né? Cadê o reconhecimento de nós? Cadê o reconhecimento das nossas sombras, da nossa luz? De conseguir enxergar o que está incomodando e transformar isso. Então, quando a gente fala de vibração, de energia, eu acho que isso também está super relacionado com autorresponsabilidade e com o autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente começa a criar essa consciência de que nós também temos algo que está errado, que dentro de nós também existe algo que não é legal, e simplesmente conseguir olhar isso com um olhar de vamos resolver, né? Vamos mudar esse padrão? Vamos, sabe, abraça o seu ser, abraça o seu corpinho, a sua alma. Vamos cuidar da nossa energia também? Então você consegue se olhar com amor e conseguir ter compreensão pelos processos que você mesmo tá passando, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas assim, nossa, porque eu tô passando por tal coisa, tá desafiador, eu tô me cobrando muito, eu tô, sabe, é quase que uma autopunição, um padrão de autopunição que algumas pessoas ainda carregam. Então, vamos olhar para isso com carinho, com amor, trazer resolução para essas questões, porque eu realmente acredito que tudo nessa vida tem solução, tá? A gente só não resolve aquilo que a gente realmente não quer. E tudo bem também se você não quiser resolver alguma coisa, é o seu livre-arbítrio, né? Mas vai chegar um momento que pode ser que aquilo dê uma piorada e você vai precisar olhar aquilo com um pouquinho mais de atenção, né? Mas tudo bem você ter o seu tempo para reconhecer os seus processos e lidar com eles, mas só tome a consciência da autorresponsabilidade, sabe? Porque quando a gente começa a sempre colocar tudo que acontece na nossa vida, a gente começa a colocar toda a culpa no externo, a gente só olha pro externo e é sempre o outro, e nunca é a gente tá deixando o outro tirar o nosso poder pessoal também, sabe? A gente tá... É como se fosse a gente tá dando o nosso poder na mão da outra pessoa. Então, vamos tomar isso de novo, né? Vamos tomar isso de volta, porque quanto mais a gente tiver a nossa vida nas nossas mãos, melhor as coisas vão acontecer, sabe? Então, eu já fiz uma live essa semana falando sobre poder pessoal, sobre a gente se reconhecer, e eu acho que cada vez mais é mais importante a gente falar sobre isso. E especialmente, eu fiz uma reflexão hoje no Telegram, igual eu falei no início da live, sobre a energia do trabalho. E como que essa quarentena tá dando uma oportunidade para tantas pessoas, sabe? Eu gosto de fazer aquela analogia do copo de água. Se você enxerga a metade do copo cheio ou a metade do copo vazio. Porque eu tô vendo... Ao mesmo tempo que eu vejo muitas pessoas que estão passando por situações sérias, a gente não pode falar que não é sério, né? Porque tá mexendo com a vida de muitas pessoas. Mas eu tô vendo tantas pessoas se renovarem e mudarem esses padrões vibratórios que tá bonito de ver, sabe? Eu vejo, sei lá, comunidades do Facebook, um monte de gente, sabe? Fazendo a coisa acontecer mesmo, virando economia e não se deixando abater pela vibração de um vírus, né? Porque
esse vírus, ele também tem uma vibração. No Theta Healing, a gente fala que os vírus, as bactérias, fungos, eles têm uma consciência, eles também estão vivos no nosso organismo. E da mesma forma que a gente também está vivo, se esse vírus ele veio para cá, é porque nós, como humanidade, estávamos com essa vibração de permitir que ele entrasse e fizesse tudo isso, né? Então, as pessoas que pegaram o coronavírus, aliás, que pegaram não, né? Porque eu acredito que uma grande parte das pessoas já tem o vírus, mas ele não desenvolveu. Então, essas pessoas que desenvolveram esse vírus ou outras doenças também, é porque há alguma coisa na vibração dessa doença, desse vírus, também existia dentro de você já. Então, você já tinha em algum cantinho, em algum órgão seu, em alguma célula, essa vibração que ressoava com essa energia. Então, é importante a gente começar a prestar atenção nessas coisas, porque se de repente você já tem esse conhecimento um pouco antes, você já vai falar assim, nossa, que área da minha vida será que eu preciso mudar? Que área da minha vida será que eu preciso melhorar para que isso não aconteça mais, né? Então, no caso dos vírus, também é uma visão assim genérica, mas não é a única que existe. Trabalha muito pela visão do Theta Healing, né? Trabalha com essa questão do mérito, com essa questão da falta de dignidade, e não que isso exista num nível consciente, mas tudo em algum nível de crença, em algum lugar do nosso subconsciente, isso tá lá instalado. Então, é por isso que essas coisas chegam até o nosso corpo aqui, nessa existência, no nosso 3D. Então, o que eu queria passar muito pra vocês hoje era esse recado, sabe? De vamos cuidar da nossa energia mesmo. Porque, assim, até se a gente tá assistindo um noticiário, tá? E a gente não consegue assistir esse noticiário, qualquer programa de TV, rádio, o que seja, a gente não consegue assistir isso só com o intuito de se informar, sem se deixar afetar, é porque alguma coisa dentro de nós tá ressoando com aquela vibração que eles estão passando. Porque até as notícias têm uma vibração, né? Tem uma carga específica, uma frequência específica, tá? E se você tá se deixando afetar, é porque essa carga, essa vibração também existe dentro de você. Então, quanto mais a gente começa a se trabalhar e a enxergar tudo à nossa volta, todas as áreas da nossa vida, do porquê que isso tá me afetando. Porque às vezes, gente, a gente começa a descobrir umas coisas dentro de nós que, sabe assim, não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Então pode ser que, sei lá, quando você era criança, se você nasceu, por exemplo, sei lá, na época... Vou dar um exemplo aqui do Brasil, tá? Se você era criança na época do golpe militar, ou sei lá, na época do Collor, não sei. Nesses movimentos, assim, e você absorveu no seu subconsciente que uma situação assim deixava as pessoas estressadas, deixava as pessoas nervosas, você vira um adulto você não lembrando do que aconteceu na sua infância, tá não lembrando dessas crenças, mas isso te afeta hoje, te deixa muito nervoso quando você vê qualquer coisa relacionada à política, por exemplo. Porque quando você era criança foi dessa forma que você aprendeu. Então, assim, são umas coisas que no nosso dia a dia, no nosso consciente, não fazem o mínimo sentido, tá? Tem, assim, às vezes a gente vai fazendo umas escavações no Theta Healing, principalmente, e vai parar nos lugares que, assim, nossa, meu Deus do céu, quando que isso aconteceu? Por que eu tô lembrando disso, sabe? São umas coisas que vão aparecendo e é normal, a gente vive muita coisa. Tem muita coisa da nossa infância que a gente pega, mesmo que não seja da nossa família. Às vezes a criança andando na rua e ela ouviu alguém falando alguma coisa e aquilo se tornou uma verdade, e quando vira um adulto acaba influenciando de alguma forma. Então, quanto mais a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, melhor vai ficar a nossa vibração e melhor vai ficar a nossa saúde. Porque lembra que eu falei lá no começo que saúde também é vibração, saúde também é frequência. Então,
Era isso que eu queria passar pra vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto que eu possa ajudar. E dando uma resumida, é por isso que sim, que os cristais funcionam, porque eles também vão emitir essa vibração, o nosso corpo também vai ressoar. Então, por exemplo, os cristais que são de primeiro chakra vão ressoar de repente mais com os órgãos que estão próximos desse primeiro chakra, mas de repente também tem algum outro órgão que ressoa nessa vibração de alguma forma e pode pegar também esses componentes do cristal e fazer essa reposição energética no nosso corpo. Então, é um assunto que, assim, é bem complexo. Eu acho que vale... dá pra ficar aqui muito tempo falando sobre física quântica e sobre tudo isso, mas, novamente, eu não sou uma especialista em física quântica. Tô bem no começo, assim, de procurar informação e de estudar, mas só de começar a falar sobre isso, eu acho que a gente já consegue começar a entender melhor as coisas, né? Porque eu lá no começo ficava assim, meu Deus do céu, gente, tipo, como que esse negócio vai funcionar no meu corpo? Por exemplo, eu fui entender algumas coisas do Theta Healing só esse ano, quando eu fui fazer o Anatomia Intuitiva. Porque eu ficava pensando assim, no Theta Healing, pra quem não conhece, a gente tem muito não, né? A gente envia muito amor incondicional. A gente se conecta com essa fonte criadora do universo e faz muito envio de amor incondicional pras pessoas. E eu só fui descobrir, tipo, na Anatomia Intuitiva, que é um curso de 15 dias do Theta Healing, e que a gente estuda os sistemas a gente estuda o sistema de crenças de cada sistema do nosso corpo. Então, por exemplo, sei lá, sistema respiratório, sistema digestório, sistema linfático, circulatório, assim, tudo. E foi nesse curso que eu descobri, por exemplo, que quando a gente envia amor incondicional, na verdade a gente está se conectando com a vibração de um elemento que se chama quarks. E aí são esses quarks que, em forma de energia, chegam para o nosso cérebro e começam a fazer todas essas sinapses do nosso cérebro, todas essas comunicações, e vão gerando sentimento. E o que é gerar o sentimento? É gerar o hormônio. Fala assim, então tá, agora tá fazendo sentido isso que eu tô estudando até agora, né? Então, beleza. É um elemento que a gente se conecta, que ativa o nosso cérebro e faz essas sinapses e gera hormônio. Porque a gente sabe que tem hormônios, por exemplo, a serotonina, é o hormônio que fala que é da felicidade. Então ele traz essa sensação de tipo, tô muito bem, tô bem comigo, tô alegre, tô feliz. Quando a gente faz, por exemplo, exercício, a gente libera endorfina. A endorfina também traz essa sensação de bem-estar, de se sentir bem, né? Então eu acho que é importante a gente estudar também, essas coisas de física quântica ou de ciência, o que quer que for, porque consegue explicar muita coisa do nosso dia a dia. E às vezes alguém pergunta assim, nossa, essa parada do Theta Healing, essa parada do cristal, funciona mesmo isso aí? Não é coisa de charlatão? Não é coisa de charlatão, funciona. A gente tem uma explicação científica, é só a gente buscar, né? Então, eu acho que era isso que eu queria passar de mensagem para vocês hoje. E relacionando a vibração dessa quarentena toda, acolham tudo isso que vocês estão sentindo, sabe? Então, se vocês estão sentindo angústia, se ficou depressivo, se tá com raiva, se tá com raiva da política, do governo, raiva do vírus, acolhe tudo isso, sabe? Eu gosto muito de falar do exercício de pegar um papel, uma caneta e escrever. Então, pega esse papel, pega essa caneta, começa a anotar tudo de ruim que você tá sentindo durante essa quarentena. E começa a analisar o porquê, sabe? Por que isso tá fazendo você se sentir assim? Aí, beleza, eu tô me sentindo assim. Por que eu tô me sentindo assim? Porque, sei lá, foi como me ensinaram. Então, começa a fazer também essas perguntas pra vocês, né? E aí, conforme vocês vão entendendo os seus porquês, vocês vão conseguindo dar uma liberada melhor nesses sentimentos, vão conseguindo abrir um pouco, assim, tirar todas essas camadas aí de raiva, de angústia, e dar um respiro pra sua energia e conseguir, às vezes, até ter uma visão de fora, sabe? Aquele dar o passo pra trás, enxergar uma situação, opa, será que eu não posso fazer isso, aquilo? Então, por exemplo, eu acompanho algumas marcas acompanho assim no Instagram, né? Marca de decoração, marca de moda.
E para não parar as fábricas, um monte delas começaram a confeccionar máscara. Então, assim, arrasando de vender, tipo, umas máscaras lindas. E foi, assim, super, sabe, tipo, rápido. Foi no momento certo. Elas viram essa oportunidade e fizeram acontecer. Então, por que a gente não pode fazer isso também? Sabe? Por que a gente não pode se conectar com alguma coisa que a gente sempre gostou de fazer, que de repente era só um hobby, e converter isso em dinheiro, nessa energia do dinheiro. O dinheiro também é uma energia, também tem vibração. O dinheiro também tem átomos, né? Então, é só uma vibração que a gente precisa se conectar e fazer ressoar dentro da nossa própria energia. Então, estejam abertos para isso, para essas novas possibilidades, para enxergar a sua vida de uma outra perspectiva, que às vezes quando a gente tá tão envolvido no nosso próprio drama do dia a dia, nas coisas que, sabe, que vem tudo de uma vez, e a gente fica cego das nossas próprias questões. Até por isso, muitas vezes, alguém vem e dá um toque, fala assim, nossa, olha, tipo, por que você não faz isso desse jeito? A gente tava tão cego e tinha uma opção na nossa cara, sabe? Mas outra pessoa que tava de fora viu essa perspectiva diferente e conseguiu fazer você enxergar. Então, você também pode ser essa própria pessoa que vai se dar a sua própria dica. É só a gente respirar, liberar todo esse padrão negativo, esses padrões de vibração mais baixa, e voltar aos padrões que o nosso corpo considera como saudável, sabe? Então eu não vou nem ficar usando, não quero nem usar mais essa palavra assim, negativo ou positivo. Eu quero usar a palavra agora padrão saudável, vibração saudável, porque eu compreendi muito isso nesses dias que eu tava buscando essa informação, de que quanto mais a gente tá vibrando naquilo que o nosso corpo considera como saudável, significa que a gente vai ficar bem, tá? Então, façam esse exercício. Eu acho que esse exercício de escrever o sentimento serve pra qualquer coisa, sabe? Até pra melhorar nossa autoestima. Então, faz uma lista com todas as suas virtudes, todas as suas positividades, e lê isso todo dia pra você. Tá passando por um momento desafiador? Anota aqui tudo o que tá acontecendo, dá uma refletida do porquê que isso tá acontecendo na sua vida. Então, eu acho que quando a gente coloca isso num papel mesmo, é uma forma de trazer pro nosso consciente e ter essa perspectiva de fora de como a gente pode ressignificar essa situação e dar a volta por cima, tá? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Mari, você fala muito bem, fez entender esses assuntos complexos. Obrigada, Mari. Eu que agradeço de vocês estarem aqui hoje. E igual eu falei no começo da live, lá no meu grupo do Telegram, se você ainda não está participando, eu faço alguns conteúdos exclusivos para o grupo. Por exemplo, eu compartilho o áudio das lives, eu estou começando a fazer insights de tempos em tempos, que eu só posto lá. Então, se você também quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, se você também quer ter acesso sobre as próximas novidades que eu for lançando, os próximos lançamentos de curso, essas coisas, também vou postar sempre primeiro no Telegram. E todas as informações já ficam mais resumidas por lá. E essa live, ela vai ficar salva por 24 horas também. E se você souber de alguém que está precisando desse conteúdo, que também precisa aprender com essa mensagem, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só mandar para essas pessoas. E vamos lá, vamos se curar, vamos transformar nossa vida, ressignificar e sair dessa de uma forma melhor do que quando a gente entrou. Então, um bom feriado para vocês, mesmo que em casa. Espero que vocês consigam aproveitar esse dia de uma forma de autocuidado também, sabe? Porque hoje é dia do trabalho, mas vamos se cuidar também, né? Vamos dar espaço para cuidar do nosso corpo físico, da nossa energia. Se você quer passar um creme no rosto, passa. Se você quer meditar, medita. Quer ligar um mantra, liga. Quer simplesmente jogar videogame, assistir Netflix, faz alguma coisa hoje que vai te deixar feliz, sabe? Sem pensar nos padrões de cobrança, de autopunição. Então, seja feliz, pelo menos começa hoje, né? Às vezes a gente fala assim, parece uma coisa tão grandiosa, mas vai dando um passo de cada vez. Vai fazendo assim, hoje eu tô com vontade de fazer isso. Respeita as suas vontades também.
dá espaço para suas vontades acontecerem, que eu acho que vocês vão conseguir também, de passo em passo, assim, de pouquinho em pouquinho, vai mudando, assim, os seus padrões e essa carga que existe à nossa volta. Então, juntos, vamos conseguir superar tudo isso, gente. Então, um ótimo feriado para vocês, um ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira, meio-dia, uma próxima live. Se vocês tiverem sugestões de temas, super podem me mandar por DM, que quanto mais vocês me falam que vocês estão querendo ver por aqui, eu também consigo aprender mais para poder trazer esse conteúdo para vocês, tá bom, gente? Então, um grande beijo, fiquem bem. Beijos!